De volta falando sobre o espetáculo Terça no Hiper, um solo estrelado por Fábio Ferretti. Tudo bem, querido? Bem-vindo. Obrigado. Que coisa boa tê-lo aqui, porque é um texto assinado pelo dramaturgo francês Emmanuel Darley. Isso. Não é isso? Direção de Vani Alves. Isso. E, inclusive, foi traduzido por você mesmo, Por mim. não é? Uhum. Por que você escolheu esse texto? Que, inclusive, é inédito no Brasil? Inédito no Brasil. O autor também é inédito no Brasil. É a Uhum. primeira vez que ele é montado no Brasil. Uhum. Na verdade, assim, eu estava lendo umas matérias sobre o Festival de Edimburgo e esse texto estreou há alguns anos lá com um ator inglês que é muito conhecido, um ator que fez 4 Casamentos e um Funeral. Uhum. E aí eu vi as críticas, eu achei interessante, e aí eu fui atrás do texto e li, achei interessante. E é difícil fazer uma narrativa poética um tanto assim, é sozinho mesmo, né? É um monólogo. É um monólogo, né? E é literalmente uma narrativa. Uhum. O Emmanuel, ele escreve um pouco como os autores modernos franceses. Então, a linguagem é uma narrativa completamente. Então, você tem o eu disse, ela disse, ele disse, eu poderia ter dito, eu direi, eu devia ter dito. Isso é verbalizado. É literalmente quase uma contação de história para adultos. E aí você analisa, é o drama de uma filha transexual de 50 anos que é rejeitada pelo pai, e sempre foi, né? Na realidade, a rejeição é muito mais... Ele não aceita a condição dela transexual, né? Uhum. Então, isso chega um momento da vida dos dois que ele se rompe, esse relacionamento, e ela vai embora, né? Então, ela consegue ter contato ainda com a mãe, mas com o pai não. Uhum. E aí, após a morte da mãe, ela volta a ter contato com esse pai. E aí, como é que isso se desenrola? Então, na realidade, assim, ela mora, digamos, numa cidade grande e o pai mora no interior, e ela escolhe um dia da semana para ir visitar esse pai. Uhum. Então, ela vai sempre às terças-feiras nesse pai e ela lava roupa para ele, ela faz a comida, ela vai no supermercado, ela cuida desse pai uma vez por semana. E aí tem todo o conflito de como ele aceita essa vinda dela, de como ele não aceita, de como ele vê ela fisicamente, né, que ele não consegue ver ela, ele consegue ver ele, e ele continua chamando ela de ele. Isso deixa ela completamente fora do eixo, nessa relação pai e filha, para ela é pai e filha, que não se concretiza, e na relação que é pai e filho, para ele que não se concretiza. E aí é uma cidade pequena. É uma cidade pequena. Eles vivem em uma cidade pequena. E como ela é vista nessa cidade? Como ela se sente, como ela se transmite para essa cidade? Ela se sente quase um ET, né? Porque toda a cidade olha para ela de uma forma quase como... Quer dizer, a gente está em São Paulo, então você é habituado a você ver figuras das mais exóticas e possíveis. No interior, isso é outra realidade. Principalmente o interior que te conheceu de uma outra forma. Então, quando você passa a vir daquela forma, que ela vai para aquela... de uma outra forma, então as pessoas olham estranho. Isso incomoda profundamente ela. Aí eu achei interessante que é terça no hiper, né? Isso. Hiper é de hipermercado? Hipermercado. O texto francês faz referência a um supermercado francês, que é o Monoprix. A versão inglesa foi um supermercado inglês, o Tesco. E, infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem uma rede de supermercado que abrange o Brasil inteiro, como esses 2 casos, na França lá. Então, eu optei por hiper, porque o hiper você tem em qualquer cidade, você tem essa referência, o hipermercado. Você não tem uma marca como tem na França e na Inglaterra. Então, por isso que na tradução eu optei por hiper, mas é de hipermercado mesmo. Que interessante. Vamos ver umas imagens? E a gente consegue... esse é o flyer, né? Isso. Muito vibrante, né? Isso, quase uma coisa... como eu esqueci como se fosse muito brilho, né? Muito brilho. Muito brilho, já isso tudo proposital. Quase dizem croquetes, né? Não é? O espetáculo não tem muito, mas tem essa pegada, não. Mas... a próxima a gente tem já você caracterizado com... Isso, como Paula. Como Paula. Paula. O nome dela é Paula. E você, em nenhum momento, você deixa de ser Paula no palco? Não.
ela é Paula sempre, porque ela é uma transexual já. Né? Então, isso já é cena da peça, isso. E aí ela está sempre nessa caracterização. E é isso que incomoda ela na relação que o pai dela tem com ela, né? Porque o pai não vê isso. O pai vê o filho, aquele filho que ele teve. Não consegue ver que hoje ela não é mais o filho dele. E o diálogo dela com o pai vem off? Não, é ela que fala. É aquilo que eu falei da narrativa. Ele disse, aí ela fala o que ele disse. Eu disse. Ele disse isso. Legal. É completamente a narrativa, uma contação de história. Muito diferente, né? É uma pegada um pouco dos atores contemporâneos franceses estão com essa pegada. Ano passado teve um espetáculo aqui, não sei se você lembra, teve no Sesc Belenzinho, que o elenco estava todo nu, acho que você deve ter ouvido falar. Que era também de um autor francês e também tem um pouco essa pegada. Eu disse, aí a pessoa diz, ela disse. Lá, só que lá não era um monólogo, eram vários atores, mas você tinha assim, eu digo, por exemplo, Cristina disse, aí você falava, entendeu? Olha aí só. você fala, Fábio disse, aí eu falava. Tem um pouco isso. Só como é um monólogo, ela faz todos os personagens. Quem assina figurino, cenografia, música, produção como um todo? Então, o figurino e o cenário é do Oswaldo Gonçalves. A trilha é do Dr. Morris. Dr. Morris está arrebentando, né? Está em todas. Ganhou esse ano, o ano passado ganhou o prêmio Fenza de melhor trilha. Esse ano foi indicado para o Shell. Que legal. É uma grande pessoa dentro do projeto. A programação visual é do Cláudio Queiroz e a produção é minha. Que coisa maravilhosa. E vocês vão ficar aqui em São Paulo só com esse projeto? Ou vocês querem correr? Não, a gente quer correr, onde puder levar, onde puder jogar essa discussão, porque é uma discussão. E apesar da questão transexual, eu acho que o ponto principal do espetáculo é essa relação mal resolvida entre pai e filho. Então, você tem pessoas na plateia que absolutamente não são gays, não são transexuais, são pessoas normais e que têm uma identificação muito grande, porque não tem uma relação, ou não teve, ou já resolveram essa relação com seus pais. Porque, na realidade, o grande embate é isso. É essa relação que não se concretiza, porque você não é o filho que eu quis e você não é o pai que eu desejaria. Você vê isso como uma polêmica? Você, enquanto ator, lendo um texto desse, você sente isso uma polêmica? A do pai ou... A esse conflito? Sinto. E foi por isso também, um dos motivos pelo qual você resolveu colocar isso para fora, esse texto? Eu acho que a grande pergunta que eu me fiz quando eu li esse texto foi assim, o que faz essa pessoa voltar toda semana para uma cidade que ela não gosta, para uma cidade que ela é vista como um ET, como um bicho, como um monstro, para cuidar desse pai que a rejeitou? O que faz isso? É amor? É ódio? É vingança? O que faz? Foi a primeira coisa que me chamou no texto, né? Tentar dar essa resposta. Essa resposta só o público vai dizer, só o público terá essa resposta quando ver. E você tem essa resposta já? Hoje eu tenho. Você encontrou? Hoje eu tenho. E você pode me dizer? Eu acho que é amor. É mesmo? Eu acho. E essa realidade, você consegue perceber isso fora dos palcos e que isso também acontece com muita frequência? Muita frequência, muita frequência. Sei lá, os pais que são médicos e o filho quer ser, sei lá, ator. Que é uma profissão que artista, de um modo geral, os pais abominam, né? Há um conflito. Esse conflito do você não ser o que a gente decidiu ser para você. Eu acho que é um conflito para os pais também. Você é mãe, você deve saber. Você não deve ter planejado o futuro, mas você não gostaria que ele fizesse algumas coisas. E aí ele vai para esse caminho. Você vai ter um choque, vai chegar uma hora que vocês vão se chocar. Você pode até aceitar, você vai chegar, mas chega uma hora que você vai ter. Uma hora você se resolve, ou não. Embora, semana passada veio aqui uma mediadora de conflitos muito interessante, que ela diz assim,
A gente tem que perceber que os filhos cresceram e que a vida é deles. Mas mundo. A gente, nós pais, a gente se sente que eles são nossas propriedades, né? Sim. Então, tirar esse vínculo, né? Tirar essa amarra é muito difícil. E isso é o que cria ótimos textos, né? E principalmente para quem já tem de uma outra geração. Né? Para a gente já é difícil. Sim, imagine para o pai dela tem quase 80 anos. Os nossos avós, por Exato. exemplo. Não tem. Você planejou uma vida para um filho e quer aquilo, né? Que coisa deliciosa. Querido, aonde você está? Por quanto tempo você fica? Dias, horários, enfim. A gente está no Teatro Augusta, sexta às 21h30, sábado às 21h e domingo às 19 horas. A gente fica essa primeira temporada até o dia 28 de abril. E que coisa boa, 28 de abril. Então tem tempo ainda para o pessoal. Tem umas 4 semanas, dá para ir, tranquilo. Eu te agradeço muito. Obrigado, você. Obrigado, viu? Você é um querido. Obrigado. Viu? Estaremos juntos. Então, sim, vai ver. Obrigada, viu? Vou ver. Pode me esperar. Até a próxima. Sucesso. Obrigado. Pessoal, é o seguinte, eu tô indo embora, mas semana que vem eu tô de volta com muito mais para você, porque você merece, é claro. E a gente se vê. Uma ótima semana para todos. Até lá. Tchau.